Então, bem-vindos e bem-vindas ao nosso Hora de Pausar dessa quarta-feira. Começamos aqui um pouquinho atrasados na nossa prática, mas vamos começar com essa nossa pausa, esse nosso pausar e relaxar, nos chegar, nos dando um pouco de tempo para esse sistema poder se restaurar um pouco, se regenerar, que é algo que a gente só faz quando dorme, né, em geral, ou quando se permite alguma atividade de lazer, ou alguns afetos, ou leituras, ou ficar na natureza, ou fazer uma dança, cantar, ou enfim, descansar numa rede, né? Cada um tem a sua forma de pausar e relaxar. Mas o que eu tenho notado é que tem sido difícil para a maioria das pessoas se permitir isso quando o mundo está tão caótico, quando existe tanta insegurança, quando existe tanto acesso à informação e cada vez a informação colocando mais desafio, né? De como lidar com tudo que a gente não compreende, de como lidar com tudo que a gente enluta, de como lidar com tudo que parece tão intenso, né? Então, o sistema emocional ele entra num estado de tanta tensão que ele não consegue relaxar, ele não se permite, ele não acha seguro. Então, aqui a gente quer trazer pelo menos esses 15 minutinhos iniciais de aqui é seguro. Talvez aqui na companhia uns dos outros, a gente se permita desligar o telefone, desligar as telas e ficar apenas com a companhia uns dos outros, com silêncio, ou com os sons que vão aparecer aí, porque a gente não controla, né? Com a nossa respiração, com o nosso corpo, os pensamentos que vêm e vão. Mas a ideia é a gente poder praticar um pouco desse centrar no momento presente. E aí o concentrar vai vir depois. A gente não exige que tenha concentração. Ela vem natural, ela vem de um lugar de alegria, um lugar de tranquilidade, de segurança, que pode existir mesmo quando as coisas estão confusas e dolorosas. Talvez a gente possa permitir que surja algum espaço dentro da confusão e a gente cria esse espaço junto. Então, convidando vocês a sentarem de uma maneira que o corpo sinta que está seguro, os pés no chão, ou se você tiver numa almofada, talvez sentar de um jeito que as suas pernas não fiquem tensas, que você tenha almofadas que sustentem seus joelhos. Percebendo se é possível, se é necessário, colocar alguma almofada nas suas costas, se isso ajuda a sua lombar. Notando se os seus braços querem ficar apoiados no braço da cadeira ou se eles querem ficar com as mãos entrelaçadas, deitadas no colo, com as palmas viradas para cima. E naturalmente seus cotovelos caem para o lado e ficam apoiados no seu quadril. E talvez isso permita ao seu tórax de suavemente abrir, sem forçar, e seus ombros relaxarem, a sua cabeça poder achar um centro e o peso poder se distribuir no quadril, nos pés. Talvez com isso a respiração comece a se acomodar e a gente vai só permitindo, deixando, acomodando, sem se exigir nada, apenas se oferecendo um espaço de descanso em companhia, notando se os olhos querem olhar em volta para saber se o lugar é seguro, deixando que eles olhem se eles quiserem. E quando eles se sentirem seguros, aí sim a gente pode fechar ou deixá-los entreabertos, ou deixá-los olhando sem olhar, apenas vendo sem precisar agarrar o que vê.
um ponto, um objeto, se isso for benéfico. E vamos ouvir o som do sino que toca esse aparelho tão sensível dos ouvidos. Notando como a atenção fica curiosa à espera do som. E pausamos juntos. E deixamos que essa atenção se estabeleça aqui no corpo sentado. Nesse corpo que respira. Talvez possamos notar se há alguma região do corpo mais fria ou mais quente. Talvez notando o contato dos pés no chão, das pernas, os apoios. Contato com a cadeira, com a almofada. Deixando que a atenção reconheça esses pontos de contato. Pode ser um bom começo. E sabemos que podemos voltar para essa sensação do contato. Se a mente sentir alguma confusão, algum incômodo. Ou podemos abrir os olhos se for preciso e olhar um objeto, um ponto fixo, caso a mente fique muito agitada. E pausar é esse reconhecer como esse corpo e mente chegam aqui nesse momento. Talvez ainda exista uma agitação, preocupações, a mente mais acelerada. Tudo bem. Notando se há muita agitação, movimento na mente, no corpo. E reconhecendo se há esse obstáculo da agitação, preocupação, se ele é muito intenso, se ele é quase ausente.
percebendo se é presente alguma falta de energia, sonolência, torpor. Notando se é forte essa presença do torpor ou se é quase ausente. E ajustando a postura, fazendo respirações para refrescar a mente, caso haja torpor, ou abrindo um pouco os olhos. E talvez notando se há o obstáculo do desejo, a vontade de estar fazendo outra coisa em outro lugar. Um desejo por sensações, ambientes, estímulos. Como seria pausar e relaxar essa fome, deixar ir, sabendo que ela é impermanente também. Que a gratificação prometida é impermanente, ela também passa. Notando se há alguma tendência à irritação, aversão, raiva. Às vezes alguma sensação incômoda, uma memória. Reconhecendo com sabedoria se há irritação, aversão nesse momento aqui. É possível amaciar, soltar, criar algum espaço entre a consciência que nota, a mente que aperta, e oferecer uma inspiração, amaciar, soltar, nem que seja só um pouco. Notando se existe algum traço de dúvida. Nossa amiga dúvida, será que? Como seria? Por que isso ou aquilo? Ah, dúvida. Como seria sorrir para ela e apenas deixá-la fazer as perguntas, mas pedir para ela um tempinho que agora não, mas com uma gentileza, um sorriso de alguém que lembra que pode confiar nesse momento. E gentilmente deixando a dúvida
para depois dessa prática. Acolhendo que às vezes não sabemos a resposta exata e tudo bem. E permitindo que esse primeiro momento de notar os 5 obstáculos, de pausar e relaxar atentamente cada um deles, sem torná-los inimigos, monstros, apenas hóspedes que visitam a mente, que vão embora, que voltam. Deixando que o objeto corpo, a respiração, o frio, o calor, sensação de solidez, maciez, que isso que está aí agora, movendo, expandindo, recolhendo no respirar, que isso seja o objeto de observação, deixando que a mente fique interessada, curiosa. Sensação das mãos, dos pés, saliva na boca. E talvez notemos algumas sensações agradáveis, incômodas ou neutras nesse momento. E notar é apenas ter consciência de onde elas estão, como elas surgem, passam. E talvez notemos que a mente também tem seus movimentos. Existe tranquilidade na mente. Existe alguma aflição na mente. Existe alegria na mente. Existe um não saber no estado emocional na mente. Talvez exista essa noção um pouco mais ampla de que tudo é impermanente. Os pensamentos, sensações, o som da fala que chega nos ouvidos, respiração.
É possível pausar e relaxar sabendo disso, acolhendo essa verdade da natureza, da impermanência. Como a impermanência se revela agora nesse expirar. Possível notar a mudança? Deixar ela acontecer e observar. E suavemente trazendo a mão no centro do peito, se quiser, ou no centro do abdômen, no peito, se for confortável. Consciente de que convidou a mente a notar o corpo, sensações, a mente. E esses objetos da mente ou verdades que a gente observa na natureza, na experiência. E abrindo internamente porque para o que está vivo, essa mente-corpo aqui agora. Incluindo também os outros lá fora, os vizinhos, as pessoas que circulam, os animais, todos os seres lá fora. Que todos os seres possam estar livres, seguros, que todos os seres possam ter dignidade, respeito, que todos os seres possam estar em paz. Que haja paz, que haja paz, que haja paz. E suavemente abrindo os olhos no seu tempo, notando como os olhos notam os objetos, observam formas, cores, tendo consciência do que surge a cada movimento ocular, surge um novo objeto, uma nova forma. E trazendo os olhos de volta aqui para a nossa tela e percebendo o que surge, como é estar na companhia uns dos outros, quando olhamos aqui para a tela. Talvez as pessoas estejam pequenininhas no lado de cima da tela ou do lado lateral. Mas como é olhar para outros humanos que têm as suas vidas, seu trabalho, sua família ou não? Como é saber que cada um enfrenta a sua história, tem seus sonhos, e que aqui temos um espaço de partilha.
Bem-vindos. Bem-vinda a Marisa que chegou. A gente já estava praticando, né? Mas eu dei até uns minutinhos a mais para incluir a Marisa. Então a gente acabou fazendo aí 20 minutos. E a gente percorreu os 4 Satipattanas, né? Não sei se vocês repararam, né? Não sei se vocês conhecem os 4 Satipattanas, mas são os 4 fundamentos da meditação ensinados pelo Buda. Sati, atenção plena, Patana, né? Que são esses 4 bases, 4 fundamentos da casa, né? Como se fosse uma casa, mas a ideia de que para cultivar uma mente com alguma serenidade, concentração, e a gente pode definir concentração como vocês quiserem, né? Perguntem aí para a mente o que é concentração para você. Né? Coisa muito séria, muito austera, pode mexer a mente. Né? Será que é isso? Ou será que é uma água que naturalmente, quando ela desce do rio e ela vê uma depressão, né, na terra, ela naturalmente se imposta ali e ela vai criando um centro e o peso da própria água e a gravidade vai criando um lago. Geralmente o lago é sereno, né? Tem umas ondinhas assim quando venta, né? Mas essa ideia de concentração é algo que eu gosto muito, de algo que vem com um centro natural. Né? E o Buda vai ter um ensinamento muito belo, né, dos 7 fatores da iluminação, que ele vai tirar essa nossa crença de que concentração é um trabalho árduo e que tem que ir forte muito, né? Ele vai falar que vem uma primeira camada, como se fosse um bolo, né? Vem primeiro a atenção plena, e ela se cria uma base, como a gente fez aqui nos pés, nas mãos, né? Reconhecendo o corpo, reconhecendo como eu chego, né? E aí depois da atenção plena vem uma segunda camada, investigação, depois a energia vai ficando mais forte, a gente vai ficando mais curioso. E ele vai dando esses 7 fatores que chegam na alegria, e a alegria gera uma tranquilidade que gera concentração. Então é muito interessante, né? Que é um estado muito mais aberto, suave, gentil do que um estado, né? Às vezes você entra nos lugares de meditação, assim, você vê um clima meio tenso, né? Parece meio rígido, né? E aí, de repente, personalidades que são mais extrovertidas, mais que gostam mais de, não sei, de extroversão, troca, flexibilidade, criatividade, entram nos ambientes às vezes mais muito sérios e ficam, nossa, isso não é para mim, né? Então eu nunca vou me concentrar. Né? Só que essa pessoa, quando de repente pinta, ela fica super concentrada, ou quando ela canta, ou quando ela, não sei, passa ferro, né? Tem gente que adora passar ferro, né? Ou lava louça. E a pessoa fica concentrada enquanto está fazendo essa atividade, que é uma atividade cotidiana, né? Então, será que existe só uma forma de se concentrar? Só para algumas mentes privilegiadas, né? E hoje a gente vê essa febre do transtorno de déficit de atenção, hiperatividade. Então, se eu tenho isso, eu nunca vou me concentrar. Minha mente é fadada a ser um saco plástico voando, né? Pra lá e pra cá. Será? E aí vem o Buda e fala isso, né? Com muita generosidade. E ele dá os 4, né? Que eu acabei, acho que não citando os 4, né? Corpo. E aí ele vai entrar em vários pontos desse corpo que eu vou mostrar agora. Sensações, estados da mente e verdades, coisas que a gente pode observar na natureza. Então, esses são os temas de meditação, são os objetos de meditação. Ah, mas Fabiana, eu gosto de meditar olhando um copo d'água. Né? No yoga a gente faz isso, a gente observa qualquer objeto que nos traga alguma ideia agradável. Eu adoro o copo d'água porque é transparente, é calmo, é bonito. Ok, então medita olhando o copo d'água, tudo bem. Só que percebe o que você faz com um copo d'água, né? Se você começa a dizer, eu quero comprar um novo copo, porque esse copo tá feio. Essa água, será que ela tem muito cloro? Vai me fazer mal?
você se engaja no conteúdo da coisa ou você observa de um lugar de sabedoria, né? E qual é a sua relação com esse objeto, né? E aí o yoga vai trazer outras orientações, né? Mas na ideia da meditação budista, você talvez vai olhar o elemento água e vai lembrar que seu corpo é feito de sangue, urina, hormônios, né? Coisas líquidas. E você vai contemplar o elemento água e você vai lembrar que o seu corpo tem essas partes que a gente considera. E aí você talvez não vai olhar para você muito como eu, pessoa, com nome e CPF, mas eu vou olhar para esse ser como elementos: água, terra, ar, fogo. Então, a ideia da meditação é nos trazer um pouco para um olhar sobre o que está vivo aqui, perceber a impermanência, perceber que eu não controlo tudo, perceber que existe sofrimento na vida, existe dor, mal-estar, coceira, som que eu não gosto, frio, calor, e desenvolver um estado de equanimidade, de sabedoria nisso tudo. Posso mostrar um pouquinho os slides e a gente comenta juntos? Pode ser? Só para ter mais comida para a mente, comida para o pensamento. Opa! Às vezes acontece isso, eu quero compartilhar uma tela e ele não deixa eu compartilhar a minha tela. Por exemplo, agora ele está deixando eu compartilhar o meu WhatsApp, mas eu não quero compartilhar o meu WhatsApp com vocês. Então eu vou compartilhar muito rápido e depois eu vou passar aqui para a tela. Foi. Agora foi. Então a gente passou no último encontro pela ideia da ética, né? A gente falou que no caminho dos 8 passos do nobre caminho óctuplo, né? Esses 8 passos do budismo, a ética é muito importante. Falamos dos 5 preceitos, lembra? De abster de matar, de roubar, de um comportamento sexual predatório, né? Que machuca o outro, linguagem, fofoca, mentira, fala rude, tudo isso que a gente adora fazer, né? Que a gente desliza bonito durante a nossa semana, né? Vocês estão vendo a tela? Sim? E falamos dos preceitos éticos das drogas intoxicantes, que acabam, quando a gente quebra eles, a gente quebra todos os outros, né? E aí hoje a gente vai falar de concentração, o segundo pilar, né? Quando a gente vê aquela roda de 8 passos, tem passos ali que são bem da concentração, que é a atenção plena, hábil, e a concentração hábil, né? Cultivar esses 2 pilares. Então a gente vai se perguntar o que é concentração, né? Eu tenho uma definição para mim que é: a concentração é quando a atenção plena ganha um trilho de trem, como se fosse um trem mais contínuo. A atenção plena às vezes está aqui no campo do que eu ouço, na minha mão fria, no meu quadril na cadeira. A atenção plena ela muda, né? Que nem uma lanterna, se aponta ali para o livro, ela vai para o livro. Aponta para a tela, ela vai para a tela. Mas quando ela consegue ficar concentrada, interessada num lugar, ela vira concentração. Então eu diria que a atenção plena é a criança, é o pré-adolescente e a concentração é meio que o adulto, no sentido de que ela fica mais constante nesse estado, né? A criança é mais errática, né? Não sei se eu estou sendo, estou estereotipando, né? Que tem crianças que são super concentradas também. Mas a ideia de que existem estados de concentração e o Buda ensinou sobre esses estados. Existem obstáculos à concentração e nós falamos dele no início da prática de hoje, né? Quais são os 5 obstáculos? Quando tem energia demais. Alguém me ajuda? Como é que a gente chama o estado mental de quando a gente está com muita energia na cabeça, no corpo? Alguém falou? Deixa eu ver no chat. Ansiedade?
Ansiedade, sim, ansiedade, agitação, preocupação, né? O Buda deu esses três nomes, e em Pali são nomes que levam a esse denominar uma mente que está tá sem parar, né? Tá com muita energia, aceleração. Então tá muito lá em cima, a gente tem que usar o antídoto para descer um pouquinho, né? Senão não consegue se concentrar se a mente está aqui, pulando de galho em galho, né? E aí tem o estado oposto desse, que é quando a mente afunda, né? Energia lá embaixo. Qual é esse estado? Me ajudem, por favor? Quando a mente está sem energia nenhuma, como é que a gente chama esse estado? Depressão? Depressão pode ser uma forma, né? Mas quando a gente está meditando e começa a ter Você hoje falou torpor. torpor, preguiça e torpor, Exemplo. sonolência e torpor, né? Então o Buda vai nomear agitação, preocupação, torpor e preguiça, ou sonolência, né? Então esses dois são os estados que a energia está muito desequilibrada. Então eu preciso botar vitalidade nesse corpo que está quase dormindo, ou eu preciso abaixar um pouquinho essa aflição, agitação, né? E aí o que que a gente sabe fazer? O que que vocês fazem com vocês quando estão nesses estados, né? Respirações lentas e profundas, ajustar a postura, abrir os olhos se está com sono, né? A gente fez um curso só sobre isso, há 2 anos atrás, não sei se vocês lembram, com a Diana, os 5 obstáculos. A gente vai fazer de novo esse curso, é bem interessante. Só para trabalhar esses 5, né? E o terceiro ponto que vem aí, na verdade, a segunda dupla, né? É o desejo e a aversão. Quando eu sinto o desejo de estar em outro lugar fazendo outra coisa no meio da meditação ou no meio de qualquer atividade, né? Ai, queria tanto estar em casa deitada vendo um filme. Ai, queria tanto comer aquela comida. Ai, queria tanto, né? Uma pessoa, uma atividade. E a aversão, irritação, não queria estar sentindo essa dor, não queria estar com a mente assim, não queria estar com essa dívida, não queria ter que ver aquele familiar no Natal que votou naquela pessoa que eu não gosto. Então a gente sabe que a mente, ela tem aversão e apego, né? Desejo. Então esses dois estados foram ditos pelo Buda que são bem difíceis para a gente meditar quando eles chegam, né? Como é que eu posso ir soltando isso que eu quero agarrar? Ou ir saindo dessa aversão e começo a aceitar que nesse momento tem uma dor na perna direita. E como é que eu posso amaciar, acolher isso, né? E aí, por último, o quinto obstáculo, que ele é sozinho, ele não tem par, né? Ele é o sem par, é a dúvida. E a dúvida é tipo sentar num formigueiro, né? Porque a gente fica, será que eu faço isso ou aquilo? Será que eu compro apartamento ou não compro? Será que eu mudo de emprego ou não? Será que eu... É uma enxurrada de... Traz agitação também, né? E quando eu tô com dúvidas sobre a prática, é pior ainda, né? Será que esse professor é bom? Será que esse método é correto? Será que um dia eu vou conseguir meditar direito? Isso pode ser bem chatinho, né? Então, esses 5 são 5 obstáculos para o estado de concentração surgir. E a gente fala que são aquelas ondinhas, né? Quando a gente vai entrar e quer ir para o oceano e relaxar lá naquela água mais tranquila, tem essas ondas no início e tudo bem. Não são inimigos, eles estão ali para nos ensinar alguma coisa. Então, uma visão de que o obstáculo é parte da vida. E muita gente deixa de meditar porque acha que os obstáculos são impossíveis, não é para mim. Tô vendo todo mundo sentado meditando com um sorriso no rosto, eles estão em transe ali, eu não consigo chegar em lugar nenhum, né? Então, esse tema da concentração é bem importante para a gente talvez explorar com essas pessoas que estão com dificuldade aonde você se concentra na sua vida. Não é possível que você não se concentre em nada. Existe algo que você faz que é agradável e que você fica ali fazendo por 5, 10, 15, 30 minutos e que é interessante? Sua mente fica interessada em algum assunto?
Tem alguém que você conversa que é ótimo de conversar? Tem um livro que você gosta? Tem sei lá, um fazer da sua vida diária? Cuidar das plantas, cuidar do seu filho, do cachorro, do gato, arrumar seus livros, né? E perceber como a sua mente fica naquele estado. E o que a gente vai fazer é expandir esse estado para outras atividades da vida. Então não é uma coisa da NASA, né? De Stanford, Harvard, não é uma coisa que a gente tem essa tecnologia. Só que na vida atual tá difícil, né? Tá complicado, porque a mente tá muito pulando de assunto para assunto e fala com um no WhatsApp, aí desliga, já fala com outro, abandona aquele. Ué, me abandonou, nem acabou a conversa. As coisas estão muito interrompidas. Como é que eu paro de interromper e termino, né? Hoje eu ouvi uma coisa dura nesses vídeos de Instagram que a gente ouve, né? Tem uns coaches duros, né? Eu adoro ouvir às vezes umas coisas até para rebater, né? O meu lado Ares gosta disso. Mas eu ouvi um cara falando assim: se você não consegue finalizar nenhuma pequena tarefa, como é que você vai querer finalizar um negócio maior, né? E é bobo isso, é quase prepotente falar isso. Mas meu amigo, minha amiga, se eu não consigo fazer nem a minha cama quando eu saio e saio correndo porque eu tô atrasado, vou tomar café e como café em pé e vou não sei onde, como é que eu quero construir alguma coisa um pouquinho mais complexa? Se eu não ensino meu coração, meu corpo, a minha mente, é só puxar o lençol pelo menos e deixar a cama minimamente. Não porque alguém vai ver, porque aquele ato é um ato de gentileza e um minuto que eu vou perder, né? E é uma questão de organização mental, de fechar as coisas que eu começo, né? Micro coisas. E que aí vão ficando maiores, e vão ficando maiores. E de repente, quando ele tá tudo uma grande bagunça. Não sei se faz sentido para vocês isso. E aí o Buda vai sugerir métodos para desenvolver uma concentração hábil. Eu vou só apresentar alguns aqui para vocês, que são esses 4 que a gente fez na nossa meditação, né? Primeiro a gente vai só falar do jhana, né? O que é jhana na visão do Buda, né? A concentração correta, sama, samadhi, sama é hábil ou correta, o nobre caminho óctuplo, é sinônimo de maestria na concentração, é a chave para o despertar, para a iluminação. O próprio Buda os praticou na noite da sua iluminação. Então, ele fala que os jhanas proporcionam uma mente concentrada, purificada, luminosa, sem distorções, né? No yoga a gente vai falar Yoga Chitta Vritti Nirodha, né? No yoga a gente tem esse sutra que nomeia esse estado, né? O estado de yoga é um estado livre de distrações, livre de oscilações. Tem alguma coisa que permanece imperturbável. E isso consegue olhar para a realidade e ver a realidade como ela é. Então, Dhyana não é um negócio só para super-herói, né? É algo que a gente pode buscar e praticar. Dhyana vem da palavra Dhyana, que é o Chan, no chinês, e no Zen japonês. Então, é essa qualidade meditativa, essa qualidade de introspecção, de observação. E aí tem um sutra onde o Buda fala isso, o Samyutta Nikaya, que é um dos livros, né? O sutra, esse aqui que está aqui, e ele fala do primeiro dhyana, que é um estado quando a mente fica com pensamento sustentado. O que é isso? A mente não fica pulando de pensamentos, ela fica num pensamento sustentado, aplicando esse pensamento ali. Exemplo, percebendo a impermanência na respiração, né? E aí vem algum êxtase, e vem uma sensação de felicidade ou de afastamento da confusão. Então esse seria um primeiro dhyana, né? Depois você tem o abandonando o pensamento aplicado, vem o segundo dhyana, que vem uma segurança interna. Não tem mais um pensamento, você não está exatamente pensando na impermanência, ou na respiração, ou no corpo, mas vem uma segurança interna muito grande, né? E aí as bases da concentração ficam mais fortes.
E aí vem um terceiro dhyana, que é um estado de felicidade sem excitação. Não tem êxtase, não tem excitação, não tem... É algo muito tranquilo, vem muita equanimidade. E aí, por último, quarto dhyana, que não tem nem felicidade nem sofrimento. É uma equanimidade mais profunda. É algo muito purificado, sem um eu falando ali dentro. É só observação. A isso se denomina concentração hábil. Então, quando a gente vê esses 4 dhyanas, fica, Jesus, ô Buda, isso é muito longo, isso é muito complexo, não é para mim. Mas é importante a gente saber de qual qualidade de concentração que o Buda está falando e que é para a gente sim, não é só para monges. E vários professores leigos de várias nacionalidades insistem em falar sobre dhyana porque ele fica sendo um tema proibido. Ai, não pode falar de dhyana não, só quem alcançou dhyana pode falar de dhyana. Não, a gente tem que falar sobre estado de concentração. Se a gente para de falar sobre isso, isso para de existir, né? A gente sabe que os esquimós, eles falam que existem mais de 30 cores de branco, né? Porque eles, quando vivem ali, eles têm que saber o branco gelo, o branco amarelo, o branco rosa, porque se ele pisa num gelo, que é o gelo que pode afundar, ele morre, né? Então, se a gente para de falar sobre o tema gelo na mundo do esquimó, ele deixa de existir aquela sabedoria. Então, falar sobre dhyana eu acho importante. Você não pode prometer para o seu estudante ou aluno que ele vai conseguir entrar em dhyana. E nem forçar a prática, como eu vejo muitos praticantes antigos fazendo, querendo chegar em dhyana muito rápido. Tudo bem até aqui? Já estou terminando, tá? E aí a gente vem para uma definição de samadhi que eu gosto muito. Né? Alguém perguntou aqui, Senhor, o que é concentração? Senhora, o que é concentração? Qual é a base da concentração? Qual é o equipamento para desenvolver a concentração? Como se desenvolve, né? Unificação da mente, amigo Vissaka, é concentração. A mente unida. Os 4 fundamentos da atenção plena são a base da concentração, que a gente falou aqui: corpo, sensações, olhar para a mente e olhar para as verdades da natureza. Os 4 tipos de esforços constituem o equipamento, ou seja, o instrumento que me leva à concentração. A gente já falou dos 4 esforços aqui muitas vezes. Eu vou só dar um lembrete sobre eles, né? O esforço de sair de estados mentais não saudáveis, quando eles já surgiram. O esforço de evitar estados mentais não saudáveis antes deles surgirem. Raiva, cobiça, ignorância, ciúme, medo, ansiedade, né? O esforço de cultivar estados mentais saudáveis, generosidade, perdão, paciência, amor, né? E de levar a excelência aos estados mentais saudáveis que eu já possuo, que já estão presentes na minha mente. Esses são os 4 esforços. Para mim é um dos ensinamentos mais lindos do Buda, mais universais. Então ele fala: repetição, desenvolvimento e cultivo desses estados são o desenvolvimento da concentração. Não tem que pagar ninguém, não tem que pagar um ticket caro, não tem que fazer uma oração para um Deus especial, não tem que queimar 250 incensos para ter concentração. Basta desenvolver esses 4 fundamentos e esses 4 esforços. Olha que coisa simples e sem mistério, né? E o Buda era muito isso. É para todos, não é só para alguns. Isso irritou muito a classe dominante na época do Buda, né? Porque ele era um rebelde, ele queria que fosse para todos. Então esse é o resumo do que eu falei aqui hoje, né? O processo meditativo, ele tem um método, tem um processo metodológico para a gente fazer, que pode envolver desde olhar para o copo, olhar para a flor, olhar para a vela, meditar andando, meditar sentado, meditar tomando banho, né? Mas ele envolve esses 4 convites. Contemplar o seu corpo. Você pode usar a respiração, a postura sentada, em pé, deitada ou andando. 4.
E eu incluiria ir no banheiro também, né? Que é o que o Buda inclui no sutra. Indo no banheiro, o monge percebe, estou no banheiro. A repulsa às partes do corpo. Essa parte é interessante. Existe uma meditação chamada Os 32 Elementos. Vocês podem buscar na internet se quiserem. É uma prática onde você, lendo o Sutra das 32 partes, você vê essas partes no seu corpo. E reconhece, meu corpo é feito disso também. Né? Os 4 elementos, ar, água, terra e fogo, né? Você reconhecer que existem esses 4 elementos dentro de você e fora de você. A gente já fez aqui várias vezes essa meditação. Né? Reconhecer a umidade na boca, a saliva, suor, reconhecer a chuva, o lago, o mar, água interior, água exterior. Né? E as 9 contemplações do cemitério. Essa já é uma meditação que eu não recomendo que qualquer pessoa faça. Se chama Maranasati, meditação sobre a morte, sobre a finitude. Ela é excelente para lidar com medo da morte, medo da finitude, nossos medos humanos, mas ela não é recomendada se a pessoa está vivendo um estado mental de aflição, ansiedade, pânico, e ela não tem acompanhamento. Né? Então, isso se faz só num cenário seguro, com alguém que te acompanhe. Tá? Mas o Buda tem esse sutra, Maranasati. E as contemplações das sensações, perceber, sentar e ficar com as suas sensações agradáveis, desagradáveis ou neutras, e aprender a olhar para elas e ver o que acontece quando você nota elas. Contemplar a sua mente, perceber mente no estado de raiva, tranquilidade, agitação. Você pode ficar 20 minutos só observando a sua mente, se você quiser. Né? Isso é uma prática. E a contemplação das verdades ou dos objetos mentais, que na tradição clássica se chama assim, eu prefiro chamar de verdades. Observar esses 5 agregados que formam o eu, observar as 6 bases dos sentidos, que toca meu olho, toca meu ouvido, né? Observar as 4 nobres verdades aqui agora. Existe sofrimento aqui agora? Existem causas de sofrimento aqui agora operando em mim? Observar os 7 fatores da iluminação aqui agora, botar o sutra na minha frente, posso ler o sutra e observar em mim os 7. Existe atenção plena agora aqui em mim? Existe investigação agora? Existe energia agora aqui? Firme determinação de estar aqui? Eu já estou olhando para o relógio, já tem que acabar correndo. E as 3 características, né? As coisas realmente são impermanentes ou o Buda estava enganado? As coisas realmente não têm o eu que controlam ou o Buda está enganado? Não existe sofrimento ou existe sofrimento? Então, é um mapa que permite tanta coisa aqui. Ah, mas eu estou entediado, já medito olhando a respiração há muito tempo. Então muda! Para de observar a respiração, meu Deus, vai para outro objeto. Não tem tédio se você puder caminhar nisso aqui, percebe? Então esse é o convite corajoso que o Buda fala. O que você está esperando? Desperte, sente-se. Aí aqui ele é meio duro, né? Que benefício há em dormir? Qual descanso pode haver para os feridos pela flecha do desejo? Aqui é dormir, não é no sentido de dormir no seu descanso, tá? É dormir de viver uma vida de zumbi, dormindo. Desperte-se, sente-se, com determinação, treine a si mesmo para alcançar a paz. Não permita que o rei da morte, vendo que você é negligente, o engane e domine. O rei da morte que ele chama é Mara, né? O rei da ilusão, a ignorância. Ali estão aquelas árvores, aquelas cabanas vazias. Meditem, bicos. Não adiem, vocês se arrependerão mais tarde. Essa é a nossa instrução para vocês. Tendo dito isso, eu pauso. Convido vocês a sentirem internamente como essas palavras chegam. Quem sabe fazer 3 respirações. Notar como está nesse momento a mente, o corpo.
como eu tenho cuidado da concentração nessa vida, que práticas têm me apoiado, o que eu tenho desenvolvido no campo da concentração, que tem me ajudado. E com essa sinceridade amorosa, se convidando a observar em si mesmo, abrindo os olhos devagar. Acho que eu vou pausar essa gravação para que a gente possa continuar aqui na intimidade e deixar para os outros essa 1 horinha de prática que foi gravada. Para quem vai ver depois, até a próxima. Se quiser, escrevem o que foi e como foi para você. Obrigada.